Gente, eu estou muito feliz de voltar a fazer isso, a fazer projetos. E agora, voltando aqui para falar de mito, é um grande prazer, porque é uma paixão. Espero que seja uma paixão de vocês também, porque senão vocês vão se entediar com os mitos. Espero que também seja uma grande paixão de vocês. E é uma paixão mesmo, porque eu não gostaria de falar aqui com vocês de cátedra, né? Como estudioso, nem assim como especialista, que não sou, mas como um apaixonado por esse assunto e me propor, claro, a pesquisar junto com vocês este nosso desenho de curso, tá? Então, acho que esse é o propósito. Serão muito bem-vindas as sugestões de vocês, os interesses de vocês, projetos pessoais ou coletivos de estudos que vocês tenham. Luiz, queremos fazer um estudo, eu, fulano e fulana, sobre tal obra. Você orienta a gente para fazer esse estudo, mesmo que não seja do projeto? Ótimo, podemos fazer. Podemos ter inclinações pessoais aqui para alguns mitos, explorar mais estes do que outros. Então, tudo isso são possibilidades do projeto. Qual é a possibilidade que não existe? É a possibilidade da gente fazer este projeto de maneira interessante, sem leitura, sem pesquisa, e só confiando ou só esperando que eu faça um papel aqui de, de trazer tudo pronto para vocês. Isso seria muito ruim por dois motivos. Um, que vai me sobrecarregar, e outro, para vocês, que vocês vão ficar refém da minha... Bem-vindo, Pedro. Tranquilo. E outra, que vocês vão ficar refém da minha leitura, que é pobre, perto da possibilidade que nós temos de ter várias leituras aqui possíveis. Ok? Então, a ideia é fazer um projeto conjunto, a gente trazer problemas conjuntos. E vamos começar agora, um convite a vocês, nós vamos atravessar um portal. Eu sempre que dava o curso na faculdade sobre Grécia Antiga, eu falava, nós temos que atravessar um portal, e neste portal está escrito a frase do poeta Píndaro, que diz que cego é o espírito, ou seja, a inteligência, daqueles que ousam percorrer os caminhos do conhecimento sem o auxílio das musas. Então, ao ultrapassar este portal, ou seja, ao falar de mitologia, nós temos que estar o tempo todo conscientes que nós estamos adentrando num terreno do simbólico. Tudo que nós falamos aqui, para fazer sentido, ele precisa estar sempre subentendido na chave simbólica. Isso faz sentido para todos? Ou seja, nós temos que afastar o fantasma da literalidade. Nada no mito é literal, assim como nada no pensamento poético é literal. O poeta brasileiro Mário Quintana, que eu amo muito, ele dizia algumas frases muito especiais, e uma delas é: nunca me perguntes o assunto de um poema, porque um poema sempre fala de outra coisa. Eu acho isso lindo. Um poema sempre fala de outra coisa. O poema está falando de formiga que está descendo a parede, mas você vai lendo a poesia, a formiguinha está descendo, andando, carregando a plantinha. De repente, você toma um susto, porque o poeta te faz ver que aquela formiga é você, que você é aquela pessoa que anda na trilha atrás dos outros e está ali naquele modo. Então, o poema sempre é simbólico e o mito sempre é simbólico. Isso significa que nós temos que fazer essa distinção entre o espírito e a letra. Tem muitas discussões acadêmicas sobre isso. Tem um texto longo, um livro do Sérgio Buarque de Holanda. Isso aparece já nos comentários lá das cartas de São Paulo, que diz: a letra mata, o espírito vivifica. Ou seja, o que eu estou chamando de espírito? Aquilo que alimenta a letra, ou aquilo que dá sentido à letra.
Se eu for ler tudo na literalidade, no ponto mítico, eu estou fora no primeiro momento. Ok, até aqui fomos. Eu vou dar um exemplo que eu dou para criança, tá? Então não se sintam ofendidos. Mas quando a gente assiste o Mickey, o Pato Donald, o Pateta, ninguém fica se perguntando, nossa, mas como é que um rato fala com um pato? Né? Puxa, mas é falso isso, porque o cachorro não pode falar com um rato. A gente simplesmente entra na história e entende de cara que aquele rato não é exatamente um rato, porque ele tem uma psicologia humana. Isso a criança de 2 anos entende. Uma criança de 2 anos entende isso. Então, este é o tom da coisa. Né? Quando a gente está neste universo, a gente não leva as coisas ao pé da letra. Tudo isso para adiantar um assunto que a gente vai ver depois. Então, quando nós temos uma relação sexual no mito, ela não é só uma relação de pulsão sexual. Ela diz respeito ao encontro de duas forças, ao encontro de a um princípio de atração que une duas entidades no mundo. Então, isso tudo tem que ser entendido simbolicamente. Uma guerra tem que ser entendida simbolicamente. Tá? E, inclusive, ela tem que ser entendida geograficamente simbólica. Então, quando eu estou falando de uma guerra que acontece no espaço, ela também pode estar acontecendo dentro da minha alma. Vocês entendem isso? Toda guerra acontece fora e dentro ao mesmo tempo. Ela é um embate que está acontecendo no mundo externo, mas também dentro de mim. Então, este fora, dentro, literal, não literal, nós vamos o tempo todo mexer com isso. Espera aí que tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu responder. Do Henrique. Luiz, a gente vai discutir só mitologia ou também os impactos dela na Grécia real? Ótima pergunta, Henrique. E já vamos para um primeiro ponto. Eu entendi perfeitamente a sua pergunta, tá, Henrique? Mas eu vou aproveitar ela para fazer um desvio. O que é real e o que é mito se confundem. Ok? Quando você... isto é mito, isto é real. Eles estão confundidos. Por quê? Isso é bom até anotar, sabe? O mito é um modo de falar do real. O mito é sempre um modo de falar do real, simbolicamente. Vamos dar exemplo? Quando um pai diz para uma criancinha que está na praia, olha, meu filho, não vá agora no mar porque o mar está bravo. Ora, o mar não tem psicologia, o mar não pode ficar bravo, o mar não pode se irritar. Mas é falso o que o pai diz? É mentira o que o pai diz? Não, ele está dizendo verdade sob a forma simbólica, porque ele está personificando o mar. Se ele tivesse que explicar todos os fenômenos que estão acontecendo no mundo para dizer que o mar está agitado, o filho morre afogado. Ele demora a entender. Então, quando ele diz o mar está bravo, ele entende rápido, porque ele sabe o que é bravo. Pai bravo fica longe dele. Né? Mãe brava fica longe dela. Então, ele captura rápido. Então, é uma linguagem figurada, dinâmica, mas ela sempre fala do real. Então, quando você me pergunta, Henrique, quais são os impactos, é claro que a gente pode tentar ver qual é a transposição para o mundo histórico. E são algumas possíveis conexões, muitas até. Mas nós estamos num terreno de uma tentativa humana. Esta tentativa tem grife, é uma tentativa humana grega antiga, e ela tem uma grife. Quando a gente fala mitologia grega, tem uma grife porque é uma mitologia muito complexa, muito estudada, tem muitos trabalhos que foram feitos sobre ela, e ela se tornou muito conhecida pela influência que a Grécia teve na formação do pensamento ocidental, e talvez oriental, bastante sobre o pensamento árabe,
bastante sobre o pensamento judaico-cristão. Então, ela é uma mitologia, de certa maneira, uma mitologia privilegiada, porque ela produziu muitos estudos. Significa que ela é mais rica que a mitologia escandinava, ou que a mitologia nórdica, ou que a mitologia de outro tipo, africano? Não. Ela foi muito estudada e ela está dentro de uma cultura que tinha um enorme zelo pela palavra e pelo estudo. É por isso que a gente fala em mitologia africana, mas a palavra mitologia é grega. É de origem grega. Então, ela se tornou a referência conceitual para falar de outras culturas. Eu falo em mitologia árabe, mas a palavra mito é grega. A ideia de mito, a ideia de narrativas que eu uso para estudar as narrativas de outras culturas é grega. Estão entendendo a importância disso? Então, o jeito com o qual a Grécia lidou com as suas narrativas tradicionais se tornou uma referência para outros povos estudarem as suas narrativas. Porque a palavra é grega, a ideia é grega. Agora, as narrativas são distintas. E há quem o diga, e eu sou um que gosta dessa perspectiva, que a maioria das narrativas tradicionais, isso é uma coisa para a gente estudar muito. Se vocês gostam de mito, a maioria das narrativas tem uma espécie de espelhamento em outra cultura. Vocês vão encontrar de uma forma, claro, de uma forma diversa, não é igual, mas os aspectos fundamentais da vida representados em mitos muito parecidos. Então, por exemplo, o mito da origem do mundo é muito esquisito, porque eles são muito parecidos. E, às vezes, de povos que nós não temos evidência clara de que tiveram contato no mundo antigo. Então, esse é um ponto. Bom, eu estou falando demais, eu queria ouvir vocês um pouco, assim, dentro dessa perspectiva. Vocês querem dizer alguma coisa? Que expectativas têm? Como é que vocês chegam aqui? Já estudaram muito mito? Estudaram nada? Quem está chegando aqui do zero? Quem está chegando aqui já com algum percurso andado? Vocês querem colocar um pouquinho aí? Fique à vontade. Dou esse espaço. Ó, o Pedro está dizendo que já navegou um pouquinho nessas águas. Se vocês tiverem experimentos aí que queiram compartilhar, fique à vontade. O Antônio está dizendo que sabe dos principais, né, dos contos mais conhecidos. Eu estou nessa aí, Antônio. Tem muita coisa que eu não sei. Sara também tem um pouquinho. Que legal. Aqui tem todo mundo tem uma lenda. Ó, o Antônio está dizendo da mitologia nórdica, que a gente pode depois fazer comparações, que eu sou super ignorante nessa mitologia. Tá bom? Deixa eu entrar num tema aqui com vocês, que é o tema nebuloso, das fontes. De onde vêm as fontes dos mitos? Então, esse é um terreno nebuloso, porque é muito fácil, você pode pegar qualquer história, inventar e dizer que é mitologia de algum lugar, né? Ninguém sabe mesmo de onde veio. Então, a gente encontra muita coisa na internet e nós vamos encontrar muita coisa sobre mitologia grega. Mas eu quero colocar aí para vocês um asterisco. As mitologias gregas, elas foram passadas, na sua grande maioria, por tradição oral. Porque tudo que era importante, você não escrevia, você guardava de cor. Como é que guardava de cor? Em verso, em música, porque poesia e música andavam juntos no mundo antigo. Então, as coisas sagradas, religiosas, as coisas importantes, elas viravam canções, versos, poemas, que eram acompanhados de um aedo, e eles eram guardados.
Imagina-se que os poemas de Homero, eles passaram aproximadamente 400 anos por tradição oral. Eles provavelmente versam de fenômenos do século 1100 a.C., mas eles foram escritos por volta do século 8 ou 7 a.C. Então, durante 300, 400 anos, eles foram repetidos em estruturas orais, porque eram coisas que importavam. Tem uma frase que está muito presente nas tradições antigas, principalmente na Índia, de que quando você precisa escrever alguma coisa, é porque ela está em risco de desaparecer. Quando nós precisamos escrever algumas coisas, é porque as pessoas já não estão mais com elas no coração. Elas não estão com elas na mente. Ou seja, ela está sumindo da cultura. E um grande tragediógrafo, um grande especialista, né, um grande estudioso do teatro e um grande diretor de teatro chamado Antonin Artaud, ele diz uma frase maravilhosa. Estou lembrando das coisas aqui, tá? Se tiver chato, vocês vão ver. Mas eu estou lembrando. Ele diz assim, nunca se falou tanto em civilização e cultura nos tempos de agora, e os tempos de agora, de 50 anos atrás, quando é a própria vida que nos escapa. Ele diz que quando as pessoas começam a falar muito do corpo é porque está doendo. Quando a gente começa a falar muito do assunto é porque aquele assunto está incomodando, né? Então, de um certo modo, quando se começou a escrever mais a mitologia, é por uma necessidade de guardar aquilo que estava se perdendo. Dá para entender um pouco isso? Então, isso num sentido geral da cultura, mas também existiu na Grécia um movimento de uma cidade muito forte, que é a cidade de Atenas, que no século V, com o advento da democracia grega, aí, Henrique, já estamos falando de história concreta. No século V, a Atenas se torna 5 antes de Cristo. Atenas se torna uma cidade democrática por causa das renovações, das ideias, das renovações que fez o Clístenes, que era um regente de Atenas. E, com isso, as pessoas passaram a ter um novo modo de participação na vida política. Só que o pensamento grego era grego antigo, que quem podia participar da política? As pessoas melhor preparadas. Elas achavam que só a aristocracia, os filhos, os senhores e os filhos das famílias importantes é que podiam participar da discussão política, tomar decisões. Parece um absurdo para nós, mas para eles não eram. Por quê? Eles usavam o seguinte pensamento. Ora, se você for construir um navio, para quem é que você vai perguntar? Você vai fazer uma reunião e perguntar para cada um o que ele acha, ou vai perguntar para quem estudou muito sobre náutica? Se você estiver doente, tiver que amputar uma perna, você vai consultar quem? Você vai fazer uma reunião na família e votar se amputa ou não sua perna, ou vai consultar os melhores médicos? Eles tinham este pensamento. Para qualquer decisão que eu vá tomar, e uma decisão importante, eu tenho que consultar aqueles que entendem daquele assunto. E aí eles diziam, ora, o que o salsicheiro, o que o verdureiro, o que o sujeito que varre a rua, o que eles sabem da administração pública? O que eles sabem? Nós, filhos das grandes famílias, nós passamos a infância inteira ouvindo histórias da mitologia, ouvindo os poemas, fazendo exercícios físicos e nos preparando para duas coisas. Para defender a pátria, defender o Estado, não havia noção assim de pátria moderna, para defender o Estado, ou seja, para lutar e para tomar as decisões na ágora, né, na Assembleia. Então, para que os filhos das famílias nobres eram preparados? Para agir bem e falar bem. Como é que ele age bem? Aprendendo por meio da ginástica, por isso a ginástica na Grécia é tão forte. Gente, está fazendo sentido isso para vocês? Eu estou fazendo um recorte histórico, tá?
senão eu vou direto para o mito. Mas aqui, a ginástica era tão forte, porque a ginástica, o que ela me ensina? A ser livre. É esquisito isso para nós? O que é ginástica? Hoje a ginástica parece uma prisão. Vai mandar fazer 30 abdominal, eu falei, você está louco, isso é uma escravidão. Ele, não, por quê? Ela ensina que eu mando no meu corpo e não sou servo do meu corpo. Eu não sou servo do meu corpo, eu sou senhor do meu corpo. Então, a ginástica ensina que eu sou capaz de suportar todas as dores, mas fazer o que a razão manda. Por isso, a ginástica era fundamental na formação do nobre. E ele era um homem fisicamente exemplar. Você olha as estátuas gregas, olha os guerreiros gregos, veja aquele filme lá, Os 300 de Esparta, que é bem, bem falso, né, na história, mas é bonito de ver, né, aqueles soldados com valores, com corpos super... que é assim, por que eu sou livre? Porque eu não sou escravo da minha febre, da minha dor, do meu desejo, da sede, do tesão. Não, eu posso passar um ano sem ficar com ninguém, eu posso ficar... Porque eu mando no meu corpo. E aonde que eu aprendo isso? Fazendo exercício quando o corpo não aguenta mais nada. O corpo não aguenta mais, eu vou fazer mais 10. Aí eu vou submeter o corpo à minha razão. Estão entendendo isso? Então, isso eu vou me tornar livre pela ginástica. E o outro, pela música e pela poesia. A poesia ela vai me dar a boa medida. Porque um homem exemplar é o homem que sabe se portar em todas as ocasiões. E qual era a formação? Eu tenho que saber, olha que loucura que é uma formação antiga, tá? Qual é o tom de voz que eu falo com um mais velho da minha família? Qual é o tom de voz que eu falo com os escravos? Qual é o tom de voz que eu me dirijo para fazer a corte a uma mulher? Qual é o tom de voz que eu me dirijo para fazer a corte a um amigo? Como é que eu devo me portar? Se acontece alguma coisa grave, eu não posso gritar, eu tenho que me conter, né? Então, tem uma frase de um poeta Arquilo que diz: conhece qual o ritmo que sustém os homens. Nada teu exagera e nada teu diminui. Então, vocês já foram em algum restaurante que tem alguém rindo alto e a gente fala, gente, que deselegante. Mas por que é? Porque aquela pessoa não tem a medida. Ela está num ambiente que é público e ela tem um riso que extravasa a esfera de relação dela. Eu estou dando esse exemplo, tá? Eu sei que eu também adoro rir alto, falar alto, tudo isso. Mas isso para um grego era uma falta de educação, porque ele aprende o volume. Se alguém se senta no... Já viu quem se senta no sofá esborrachado igual um tomate? Isso era uma falta de educação tremenda. Ele tem que sentar de um jeito que o corpo fique equilibrado. É louco isso, né? Isso é educação. Eu tenho que ser dono do meu corpo. Eu nunca me entrego. Meu corpo está presente. E a poesia ensina isso, a boa medida. Quanto eu devo comer e quanto eu não devo comer? Eu devo comer um tanto que me deixa alimentado, que se eu comer menos vai fazer falta, se eu comer demais também vai fazer falta. O prazer e a dor estão na boa medida. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos causa a dor. Entender qual é o ponto exato era a formação que o poeta dava com esta sensibilidade no modo de falar. Achar a palavra certa para cada momento. Bom, tudo isso para falar da Grécia, tá? Então, este homem nobre que tinha esta formação na tradição, ele olha para os homens comuns que não tinham essa formação. Veja, estou dando aqui o exemplo ideal. Os nobres também eram cheios de vícios, tá? Eu estou dizendo assim, o homem ideal, portanto, o homem virtuoso, era isso que se esperava dele no mundo antigo. Tem uma frase até lapidar de Aristóteles: não faça nada que não seja belo. Qual é a regra do herói? Não faça nada que não seja belo. Nada. E o que é o contrário do belo? Qualquer coisa que associada ao seu nome lhe traga vergonha. Estou ferrado, né? Eu estou fodido. Mas qualquer gesto que associado ao seu nome lhe traga vergonha, não pode ter o seu nome. Eu lavei a louça mal. Não, eu lavei a louça impecável.
eu fiz a tarefa impecável, eu arrumei minha cama impecável. Então, tem toda essa, essa lógica de entendimento de como é que as coisas funcionam, né? Então, esse é o desafio deste mundo antigo de Atenas. O que Atenas vai fazer? Ela fala, opa, eu não quero abrir mão da democracia, mas eu tenho que formar o homem comum, o homem que não é nobre. Qual é uma das estratégias que Atenas tem? Bom, uma delas é arquitetônica. Eu vou fazer a cidade de tal forma que a cidade, na perspectiva arquitetônica, vai educar as pessoas. Aí vocês pensam, Luiz, como é que é isso? Então, tinha umas cidades gregas que, no caminho de chegar da cidade, 2 quilômetros antes de chegar na cidade, você ia encontrando estátuas. E debaixo de cada estátua, uma frase. Não exagera, cuidado. E, ao chegar na cidade, você já tinha lido 200 máximas, entendeu? A cidade vai te educando. Eles achavam que a maneira harmônica como a praça estivesse construída, ela gerava no ser humano uma harmonia. Vocês já entraram num lugar amplo, limpo, bonito, e aquilo te traz uma sensação boa? A gente brinca, né? A gente tem medo de jogar papel no chão, às vezes, no metrô, porque é muito limpo. Era antiga, não sei como está agora, né? Então, tem lugares que está tão bem estruturado que aquilo me faz pensar que a minha casa está uma zona. Não, eu vou querer organizar minha vida. Então, a arquitetura educa, mas eles achavam que isso era pouco. E qual era o principal meio de educação na Grécia Antiga? O mito, a poesia. Porque a poesia ela fala de um jeito que fica. E vocês vão se surpreender, se já não se surpreenderam. O mito fica. Ele é esquisito. Nossa, o cara foi lá, enfiou a faca no coração de um bicho que não era bem um bicho. Você sonha com isso acompanha a tua vida, você leva para terapia e ele vai trabalhar em você. É muito louco isso. O mito vai trabalhar em você. Por quê? Ele é uma estrutura arquetípica. Eu não sei explicar isso. A gente vai fazer uma aula junto com o Tato para falar de psicanálise e mito. Nós vamos brincar com isso aqui. Como é que isso conforma a nossa alma? Isto, quem diz, é Platão. A música, e a música não é só o canto, a música é o canto e o poema, conforma a alma. Frase de Platão na República. Ela dá uma forma para a nossa alma. Por isso que ouvir música é muito importante para a nossa formação. Ouvir música que tem uma estrutura complexa de arranjo é muito importante. Por isso que a música clássica, ou jazz, ou mesmo a música popular, de alta complexidade na sua elaboração melódica, ela trabalha em nós também. Estou falando de coisa esquisita, né? Mas, enfim. Aonde que os gregos vão colocar o poema em Atenas, principalmente? Nas peças de teatro, nas chamadas panateneias, ou na festa da primavera. As panateneias têm nome, as panatenaicas, têm nomes diferentes nos livros. Eram a festa aonde os gregos iam, paravam uma semana para assistir tragédias. Vocês já imaginaram isso? A cidade para uma semana para assistir espetáculos trágicos e cômicos e satíricos. Mas o mais importante, os trágicos. As pessoas que não conseguiam ir porque tinham que trabalhar, teve um momento que o Estado, olha que legal, o Estado pagava para a pessoa um dinheiro para ela poder ir não é que dava o ingresso de graça, ela pagava o dia de trabalho dela para ela poder não trabalhar e assistir a tragédia. Uma tragédia tinha aproximadamente 30 mil espectadores. Tu imagina isso? Às vezes, de 20 a 30 mil espectadores, sem microfone. Daí a estrutura do teatro antigo ser tão desafiadora, porque todo mundo ouvia.
Era uma acústica absurda que todo mundo ouvia. A coisa era tão sofisticada que os poetas apresentavam, vários poetas apresentavam o seu projeto de peças. E aí passava por uma seleção, tipo um vestibular. Eles elegiam 3 poetas. Esses 3 poetas que escreveram tinha que escrever sempre uma tetralogia, ou seja, uma trilogia mais um drama satírico. Era sempre uma trilogia e um drama satírico. E esses 3 que ganhavam, na Grécia, eles vão ganhar um coro, ou seja, eles vão ganhar um dinheiro para ensaiar a peça com os atores que eles vão escolher. E quem ia pagar? Olha, esse é muito louco, gente. Quem que ia pagar? O Estado? Não. O Estado vai indicar um homem rico da cidade que vai ganhar a honra de pagar a peça. E era uma desonra ele recusar. Mas ele podia recusar, só que ele tinha que mover uma ação contra o Estado para provar que existia alguém mais rico que ele para fazer esta função e não ele. Isso dava um trabalho do cão, é tipo cancelar uma linha telefônica. Dava um trabalho do cão e, se ele não provasse, ele ainda ia ter que pagar uma multa de que ele não conseguiu provar que alguém era mais rico que ele. Então, ele ia lá, ele virava o patrocinador daquele poeta. Então, eram 3 poetas sempre que apresentavam. E a peça começava no início da tarde, uma, depois outra, e um drama satírico, e tinha que acabar antes do sol se pôr, porque não existia iluminação, né? Então, ela tinha que acabar antes do sol se pôr. E como eles passavam a semana inteira discutindo e vendo essas peças, eles entendiam que estes assuntos educavam essas pessoas, aos poucos, na lógica que os aristocratas eram educados. Então, veja que era um projeto... A Grécia não é simples, gente. Era um projeto muito legal. Muito legal. Então, tem uma série de detalhes aí do ator que vai encenar, do tipo de encenação, etc. E toda peça mítica, ou melhor, toda peça trágica, sempre se refere ao mito. Só temos uma peça que é histórica, mas que ganhou assentos míticos, que é Os Persas. Quando os gregos venceram os persas, Ésquilo fez uma peça sobre a vitória dos gregos, em que ele mostra os persas debatendo a sua derrota. E é lindo. E os persas estão muito longe de ser aqueles persas do filme 300. Um sujeito esquisito, com um brinco na orelha, atravessado, né? Ao contrário, eles eram absolutamente fascinados pelos gregos, por isso queriam dominá-los. Mas absolutamente educados, absolutamente... E eles meditam a sua derrota. E ele diz, por que perdemos? Nós perdemos não foi por falta de exército, nós perdemos pela nossa arrogância. Perdemos pela nossa... E aí os gregos dizem, né? Eles lutam pelo soldo, pelo dinheiro. Nós lutamos pela liberdade. O que fez a gente ganhar a guerra é que nós tínhamos uma causa para lutar. Não é todo verdade, né? Quem ganhou a guerra foi um grande general chamado Temístocles, pelo menos do lado ateniense. E este general, ele foi até os persas, envenenou a cabeça do líder deles e disse, olha, eu sou um aristocrata, eu quero derrotar Atenas, porque Atenas virou uma balbúrdia com esse negócio de democracia, então eu quero dar a vocês um meio de vencer os atenienses. E ele ilude os persas de que o melhor jeito seria atacar pela Eubéia, de barco, e ele conduz a frota dos persas para um lugar que é uma grande armadilha. Então, os gregos atenienses venceram os persas pelo ardil, pela
pela inteligência. Os espartanos, ao contrário, venceram pela bravura, mas era para os atenienses, bom, eu estou falando mais de história do que de mito, mas tudo bem, é importante. Os atenienses ficavam putos com os espartanos, porque eles combinavam uma estratégia, os espartanos não cumpriam, porque eles falavam, não, eu não fujo do campo de batalha. Então, eles falavam, não, mas é uma estratégia, a gente finge que foge para eles virem atrás de nós. Não, eu sou espartano, o espartano nunca corre, e eles iam lá e iam para a porrada. Então, tem anedotas dessas guerras muito interessantes. Por quê? O modo de educação do espartano vai diferenciar do ateniense lá na frente. Mas este modelo que vence a guerra pela engenhosidade, quem é esse modelo? Odisseu, Ulisses. Este que vence a guerra pela bravura, sempre, quem é o modelo? Aquiles. Então, Aquiles e Ulisses são os dois modelos de ser humano heróicos que vão fazer a cabeça dos gregos no século V. Tá bom? Deixa eu voltar lá atrás, que eu fiz essa digressão histórica, espero que não tenha sido em vão. Eu quero falar das fontes. Vocês vão achar muita coisa, mas eu vou indicar um site que é muito bom. Ele é de um sujeito chamado Wilson Ribeiro Júnior. Ele foi estudar medicina, se apaixonou pela Grécia, foi fazer letras na Unesp. Eu o conheci, é um homem muito sério. Ele é tradutor de grego, e ele tem um site muito bom. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí? Ó. Sim, a gente está. Isso. Chama-se... Estão vendo aqui em cima? Deixa eu fazer a anotação aqui. Espera aí. Olha, eu descobri isso aqui hoje, achei o máximo. A gente pode fazer umas coisinhas assim, ó. Ó, estão vendo essa setinha aqui, ó? E essa aqui, que se chama Portal Grécia Antiga. Eu vou entrar com vocês de novo nele. Deixa eu desabilitar aqui o negócio, senão ele vai ficar fazendo isso aqui. Não, não quero fazer mais isso aqui. Ih, fui fazer arte aqui. Esquece isso. Ó, eu vou colocar aqui, ó, Portal Grécia Antiga. É maravilhoso. Tá vendo aqui, ó? Portal Grécia Antiga. É maravilhoso porque você pesquisa aqui dentro, tem texto, e tudo. Ele vai dizer da onde que veio. E da onde veio? De algum poeta antigo. Mesmo se você achar, tem um livro que conta os mitos, ótimo. Mas ele está fazendo um arranjo a partir daquilo que sobrou dos textos dos poetas antigos. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês continuam vendo. Vocês estão vendo isso aqui? Eu vou pegar um site qualquer, tá? Ó, mitologia grega, um desses sites que a gente entra quando põe mitologia grega. Estão vendo aqui? Esse. É ruim? Não, não é ruim, tem informação. Mas a informação, ela Caos era um deus primordial, representava a ordem, etc. Ele vai dando um monte de coisa aqui. Ele é desorganizado. E ele não me dá a fonte. Eu posso ler e aproveitar sempre, mas ele não vai te dar a fonte. E qual é o problema disso? Nós já temos uma bagunça na mitologia grega, porque nós temos várias fontes, diversas e diferentes. Então, não é raro você encontrar uma mesma história contada com uma versão diferente. E se você não sabe bem as fontes, fica mais confuso. Aí eu convido vocês... Ó, aqui nós estamos lendo Caos, o Deus da Ordem, que era a nossa aula de hoje, que acabou não sendo. Mas eu vou lá no portal da Grécia Antiga e eu vou pesquisar o mesmo assunto, tá? Vamos fazer esse desenho junto? Então, eu vou botar aqui, ó, Caos. Vocês estão acompanhando aí, né? Ó, Caos. Aí eu vou para o portal Grécia Antiga, ele vai me dizer, olha que estrutura, gente. Olha que estrutura.
caos, variantes, estrutura física do universo, deuses, monstros, heróis, outras cosmogonias, notas, referências, créditos, links, recursos, imprensa. Veja também. Aqui embaixo ele vai me dizer de onde que vem tudo. Aí você começa a ler, olha que legal que é ler isso. Ó, ele te põe primeiro aqui, em grego, o verso da Teogonia, e aí ele começa, Hesíodo conta. Então ele está dizendo que é o poeta Hesíodo, que no princípio tudo que existia era caos. Vocês já meditaram sobre essa palavra, caos? Nós vamos meditar. Pensa aí, ó, se alguma criança te pergunta o que é caos, o que você responderia? Os gregos conheciam diversas lendas sobre a origem do universo, mas praticamente todos os tratados de mitologia grega seguem a versão poética de Hesíodo adotada aqui. Aí, olha que legal que ele vai dizer. Luz, escuridão, ar, terra, água. No princípio, não havia nada disso. Caos, a mais antiga das entidades cósmicas, provavelmente reunia em si mesmo tudo o que viria posteriormente a existir. Vou fazer. Essa é a primeira meditação nossa aqui. O que é o caos? O caos é a origem em várias mitologias, inclusive na mitologia hebraica, ou seja, lá no Gênesis, quem está no terceiro ano está lendo isso lá com o Daniel, lá no Gênesis também tem caos. Em várias mitologias tem caos. Na mitologia hindu tem caos, na religião hindu tem caos. Caos não é só a desordem, tá? Que nós vamos falar de caos e ordem, que é o tema da nossa aula. Como é que chega do caos a uma ideia de ordem? Então, veja que bonito como ele explica lá. Luz, forma, escuridão, nada disso havia. Então, o que é caos no sentido mais profundo? É um estado de indiferenciação de tudo. Já pararam para pensar nessa ideia? É indissociação. Por que você não consegue compreender nada? Porque não tem dissociação. Quando eu digo que tudo é belo, eu já não consigo entender o que é a beleza, porque eu não sei o que é a não beleza. Eu não tenho parâmetro para dizer o que não é belo. Porque aí é filosofia grega, tá? Ao dizer uma coisa, imediatamente eu digo o seu oposto. Porque eu estabeleço o começo dessa coisa e o fim desta coisa. Está muito cabeça isso, não? Então, o primeiro princípio para conhecer o mundo, e aí veja que o que acontece no mito acontece no pensamento. Qual é o estado de caos? É o de indiferenciação de tudo. Eu não consigo reconhecer nada, porque tudo é o mesmo. Ora, se tudo é o mesmo, não tem conhecimento. Estão entendendo isso? Tanto que as palavras que nós vamos usar para conhecer são palavras muito esquisitas, porque é de definir, delimitar, é dar o fim, é dizer onde que começa, onde termina uma coisa. Né? Quando eu quero dizer o que algo é, eu preciso saber o que ele não é. Porque, na verdade, quando eu digo isto é meu território, eu estou dizendo o que não é o meu território. Então, quando eu digo caos, eu não tenho nada definido. E aí o mito segue. Do caos surgem algumas coisas. E a primeira coisa mais esquisita é a Nix. Tem alguém que vai fazer monografia sobre Nix, que eu estou sabendo. Nix é a noite. Mas não é a noite da lua, é a escuridão. Dizem que nem Zeus se atreve a entrar no terreno da noite.
Vejam que noite e escuridão não é a mesma coisa que caos. Caos é a indiferenciação de tudo. A escuridão é que eu não enxergo. Eu não consigo. Veja, quando você olha na penumbra, o que acontece à noite, né? Você olha de longe, se você está num lugar que o horizonte é mais longe, você não sabe aonde acaba uma árvore e começa a outra. Você vê um breu, porque você não consegue diferenciar casa de árvore. Por que você diferencia? Porque bate a luz, e a luz te mostra o limite. Está fazendo sentido isso? Vocês vão estudar na física. A luz é o reflexo que a coisa... A luz, ou melhor, aquilo que você vê é o reflexo da luz, porque a luz bate. E aí a Nix e o Érebro, que é uma espécie de sombra da escuridão, são aqueles que brotam do caos, né? O caos te faz pensar nessas coisas, enfim, não saberia interpretar, mas não é que nasce do caos, mas o caos vai saindo de dentro do caos algumas potências. Então sai Gaia, que é uma deusa maravilhosa. O que é Gaia, gente? Ajuda o tio, que eu estou falando faz tempo. Pelo que eu me Gaia, a lembro, gente gosta era a de rainha dizer dos que é a titãs. Terra, bonito, né? Gaia, a gente gosta de dizer que é a Terra, mas não é a Terra física, no sentido ainda da Terra, nossa Terra, planeta Terra, tá? A Gaia é uma espécie, eu não sei dizer em palavras isso, tá? Mas é uma espécie de um princípio material do qual as coisas emergem, uma espécie de útero ou de fonte geradora das coisas, de fertilidade, de princípio de fertilidade material, ela não é abstrata. E é isso que é a Terra, é aquilo que dá chão para as coisas. É aquilo que dá sustentação para que as coisas nasçam. Vocês conseguem imaginar essa ideia? Aquilo que sustenta que as coisas nasçam. É muito importante a gente parar quando não tiver entendimento, tá? Então, Gaia é uma potência disso. E você tem Gaia, alguns seres que representam a escuridão, como... Qual é a diferença, Luiz, do Tártaro, do Érebro, da Nix? A Nix é a escuridão total. O Tártaro é a escuridão do abismo, daquilo que estaria embaixo da Terra. É o abismo, aquilo que não tem fundo, e porque não tem fundo, não tem luz também. Vejam que é uma série de deuses escuros aí. Por isso os deuses do Olimpo vão ser chamados de deuses luminosos, mas eles não estão contemplados ainda. E a Gaia vai sair da Gaia de um jeito que também vai aparecer em muitas culturas, Uranus. Urano, que é o céu, ele é como se ele se separasse, fosse o um e vira dois. Ele se separasse, e de repente você tem céu e Gaia, Uranus e Gaia. Céu e terra é um perigo, porque faz a gente pensar na nossa relação física, da terra e do céu, espaço. Mas pense em deuses míticos e em princípios de inteligência do mundo, tá? Então, esta coisa que é Gaia, o lugar de onde as coisas podem surgir, que dá um chão para que as coisas nasçam, dela se separa como uma coisa distinta a Uranus. E Uranus se deita sobre ela. É lindo isso, né? O céu se deita sobre a Terra. Mas veja, ele estava deitado de um jeito que não podia gerar vida. Mas agora ele sai, há uma diferenciação entre... Veja, caos é a indiferenciação. Quando é que começa a criação? Com a diferenciação das coisas. Então, agora eu estou diferenciando Gaia de Uranus, e Uranus se apaixona por Gaia, e ele deita sobre ela novamente, mas não como uma coisa só. Mas eles se tornam amantes. E é num ato sexual que eles agora estão juntos. É um tipo de relação sexual. É por isso
Estou viajando aqui? Estão me entendendo? É por isso que Eros é um dos primeiros deuses nessa versão. Do caos aparece Eros. Pô, mas você não tem nada, de repente tem Eros? Como assim? Ora, para que, à medida em que há diferenciação, isso é tão lindo, gente, eu fico tão empolgado que aí eu não deixo vocês falarem. Se tem uma diferenciação, aparece, veja, aparece uma coisa que não sou eu. Ok? Quando eu contemplo algo que não sou eu vejo algo diferente de mim, eu desejo. Aí vai dizer Platão, eu desejo aquilo que eu não tenho. Eu sempre desejo algo que eu não tenho, porque é do desejo o querer aquilo que me falta. Eu suponho que se eu não tenho, me falta. Ah, Luiz, mas dois namorados que se amam, eles continuam se desejando e eles se têm. Ok, Platão também disse isso. Na verdade, eles não desejam se ter, mas continuar tendo. Justamente porque eles vivem no tempo, no fundo o que eles desejam é que no próximo segundo eles continuem tendo. Porque naquele segundo ele tem, mas ele não tem no próximo. Por isso, esse é o medo do amante, que no próximos 10 minutos eu não tenha. Porque não é para sempre, eu estou no movimento. Mas, bom, isso é outra história. Mas se não tem Eros, não tem princípio de atração no mundo. Está entendendo que o Eros é uma força cósmica? De um princípio de atração das coisas? Ora, se não tem princípio de atração, não tem mistura. Se não tem mistura, não tem criação. Fica cada um sendo o que é. Olha, eles se diferenciam, mas não se atraem. Estão entendendo isso? Por isso, Eros precisa estar na origem de tudo. E aí, Uranus fica maluco. Ele produz filhos esquisitos. Por que filhos esquisitos? Ele produz filhos que só obedecem à sua própria natureza, que não são regidos por uma outra lei que não a si próprios. Então, ele produz titãs, monstros, produz Tártaro, produz uma série de cíclopes, etc. Mas ele, por temer esses filhos e por também um desejo de posse, ele impede que eles saiam de dentro de Gaia. Então, os filhos ficam aprisionados dentro de Gaia. É louco isso, né? Como se ela ficasse grávida, eles estão lá dentro de Gaia, mas não saem. Até que Gaia se enfurece com essa história, ela começa a querer gerar vida, mas gerar para fora, e ela vai cobiçar, ou vai cogitar a destruição desta prisão, porque ele impede que ela né, ele é possessivo, o céu, Urano. E ela descobre no seu íntimo, dentro de si, o ferro. E com o ferro, ela faz uma foice. E ela convida seus filhos a conspirar contra o pai. Mas eles têm medo, a não ser o mais jovem, Cronos. E Cronos aceita, e ele sai na surdina, na noite, quando Urano está dormindo, e corta-lhe a genitália. Ou seja, corta de Uranus o princípio de reprodução. Durante este corte, algum sêmen escapou e foi parar na espuma do mar e fez nascer Afrodite. Então, nós temos duas versões do nascimento de Afrodite. Uma é essa, o sêmen de Urano que cai na espuma do mar. Por isso, ela vai ser chamada Afrodite Urânia, que é aquela que nasceu dos céus. Ou seja, a celeste, Afrodite celeste. E nós temos uma outra Afrodite que é mais popularesca. E aí nós vamos ter, na mitologia... isso é lindo, hein, gente? Eu não vejo a cara de vocês para saber se vocês estão gostando ou não, mas é bonito. Nós vamos ter dois tipos de amor. Um amor sublime e um amor bem baixo. Bem carnalzão mesmo. Um é regido por uma Afrodite e o outro é regido por outra Afrodite, por outro nascimento da deusa. Isso quem vai estudar muito é Platão. Bom,
Ô, Luiz, só um segundo. Eu tô tentando achar aqui num livro que eu tô lendo, que chama Um Apartamento em Urano, do Paul Preciado, e ele fala justamente sobre, na introdução, a razão do nome do livro ser Um Apartamento em Urano, ele comenta da Afrodite, mas eu não tô conseguindo achar. Peraí. Puxa, quando você achar, Bel, põe para a gente ver também, porque seria muito legal. Eu não conheço esse livro. Seria bacana para a gente ver, porque, como eu disse, né, os mitos eles têm muitas variantes e muitas interpretações variadas das variantes. Então, eu estou aqui fazendo uma narrativa bem singela, né? Que é importante? Que Eu Cronos... achei. Ah, ótimo. Põe para a gente aí, ou diga se você preferir. Ele fala porque ele é um escritor transgênero e daí é um livro de crônicas e que uma das temáticas é a transição dele, são crônicas que ele escreveu na época. E daí ele vai comentar um pedaço o seguinte, porque ele comenta de um termo do século XIX, da metade do século XIX, criado por um cara que chama Carl Heinrich Ulrich, que ele fala do termo uranistas, que são basicamente tipo, o termo que veio logo antes do homossexual, mas que ele tem algumas variações dependendo. Então, que algumas definições poderiam caber a pessoas transgênero e outras coisas. E daí ele fala que quando esse cara criou esse termo uranista, que vem de Urano, ele fala. Aqui tem um pedaço que eu grifei que é assim: o amor vem da desconexão entre os órgãos genitais do corpo e o deslocamento e a exteriorização da força genital. Mas, peraí. Tá, pera. Eu vou achar de novo o comecinho disso. Maravilhoso, Bel. Mas veja, só do que você leu, né? Você vê que este amor celestial, este amor sublime, ele não tem a ver com o amor do coito. Por isso que é do decepar o coito, o órgão genital que ele surge. É uma outra, um amor que não depende da relação sexual stricto sensu, né? É muito legal esta imagem. Por isso que esta Afrodite, ela rege os amores das pessoas que se aproximam pela qualidade da alma, pela qualidade da pessoa, e não pela beleza física. Das pessoas que se aproximam pelo interesse pela personalidade, e não pelo desejo pela vontade de saciar os seus desejos sexuais. É muito legal essa referência que o autor faz com essa mensagem, né? Uhum. Muito bacana. Veja que Cronos, quem é Cronos? Cronos é o tempo. E o tempo passa a existir então. À medida em que Cronos assume o poder, ele passa a existir. Mas Cronos também teme os seus filhos. Vocês conhecem essa história, né? O Cronos também teme os seus filhos e o Cronos também os devora quando eles nascem. Ele faz os filhos nascer e depois eles engolem, ele os devora. Queridos, o que faz o tempo conosco? Ele nos põe, ele dá a vida e nos devora. Não é isso que é a experiência do tempo? O tempo nos consome. Ou seja, tudo começa e tudo acaba. E quando acaba, a gente fala, maldito tempo que me tirou de novo. Quer dizer, quando está ruim, a gente torce para ele devorar mesmo e passar logo. Quando está bom, a gente torce para ele ficar. Mas nós passamos na lógica do mito a trabalhar na lógica do tempo, nesse momento. Agora, lembra daquela outra imagem que eu dei para vocês? Isso que está acontecendo no mundo está acontecendo no pensamento. Eu também tenho, no processo de inteligência do mundo, diferenciar. Depois eu preciso de luz para enxergar. Mas veja,
O fato das coisas estar diferenciadas não significa que eu estou vendo, eu preciso de luz. Mas veja, as coisas diferenciadas e eu enxergando e tendo a inteligência de que as coisas têm um processo. Veja, uma coisa é eu entender que uma coisa não é outra, e a outra coisa é entender que esta coisa, que é ela mesma, ela começa e acaba. Estou falando de um jeito muito simples, tá? Entender que o ser, eu preciso primeiro entender o ser. Depois eu tenho que entender que o ser tem tempo, ele tem vir a ser. Aí a lógica, eu estou sobre a lógica do tempo. E isso é muito interessante para a gente pensar. Mas isto ainda não é ordem. Isto é um princípio de diferenciação. A ordem é um arranjo. E a ordem vem com Zeus. A ordem do mundo, tal como ele está, ela vem com Zeus. E Zeus vai nascer de Cronos, mas ele vai destronar Cronos. Ele vai matar o pai. E ao matar o pai na mitologia, ele se torna o pai, ou seja, ele se torna senhor do tempo, senhor da ordem. E ele vai impor ao mundo uma ordem. Por quê? Qual era o temor de Uranus? Que os seus filhos só obedeciam à sua própria natureza. Não obedeciam à ordem. E vocês que já estudaram com o professor Daniel, ou vão estudar, né, política, e vão ver Thomas Hobbes, no princípio do estado natural. Qual é o estado natural? É o estado de guerra de todos contra todos. Se eu só sigo a minha ordem, estou lascado, porque o outro também só segue a dele. E a guerra. Então, Zeus ele precisa impor a todos uma ordem. E aí Zeus vai impor ao mundo uma ordem. E ele, com o seu clarão, vai estabelecer esta lógica de funcionamento do mundo. Está fazendo sentido para vocês, não? E aí o mundo vai ganhar. E por isso que nós estamos num universo, ou seja, estamos regidos por uma ordem. E o que vai ser a mitologia? Uma tentativa de capturar essa ordem. Veja, não é fácil capturar essa ordem. Sei lá se ela existe, mas parece que existe. O que os primeiros filósofos vão fazer? Eles vão passar um tempão sentado, vocês vão ver muito isso, né? Os filósofos lá do século V, VI a.C., nem chamavam filósofos ainda, se chamavam fisiólogos, porque eles eram observadores da física do mundo. A palavra física é grega, e ela significa natureza. Então, o que é a physis? Em grego se diz physis. É o lugar de onde as coisas nascem. Ou diz respeito ao modo como as coisas vêm a ser. Daí a gente traduziu para o latim, para natur, natureza, né? Daí a gente fala em natal, em nascimento. Então, natureza, em latim, significa o princípio de nascimento das coisas. Em grego, isso chama physis, que é a palavra física. Então, quando o Daniel e a Bruna provocam, né, física é filosofia, ora, para os gregos eram. Porque a physis é o lugar de onde as coisas nascem. Mas qual é a pergunta dos filósofos? Qual é a lógica desse nascer? Por que as coisas vêm a ser e por que elas deixam de vir? O que o mito diz? Como elas nascem. Mas ele descreve como elas surgem. Mas ele não explica por que elas nascem. Estão entendendo a diferença do mito e da filosofia? O mito narra o modo como as coisas se dão. Ele só diz, tipo o Chicó lá do... Só sei que foi assim. Não sei, mas por quê? Os filósofos, mas por que foi assim? Como é que eu explico isso? E aí eles vão cunhar uma palavra para explicar isso que o mito descreve. E esta palavra se chama logos, em grego. Então, logos, que vai dar a nossa palavra lógica, que vai dar a nossa palavra estudo,
Toda disciplina que estuda alguma coisa, você vai encontrar logia, geologia, biologia, metodologia. Por quê? A lógica é o princípio de inteligibilidade de alguma coisa. Então, os filósofos estão atrás de qual é o logos que está no mito. Na verdade, que está no mundo, mas que o mito me narra. Então, o mito e o logos não estão em oposição. Isso é importantíssimo entender. O mito não é contrário ao logos e, portanto, não é contrário à ciência. Porque o mito ele narra o mundo em forma figurada. O logos é uma busca de entender. Ok? O que o filósofo percebe? Tem uma ordem, caceta. Por que tem uma ordem? Porque eu olho para o mundo e ele tem uma ordem. Vocês já foram em algum show de mágica na vida? Ou já viram na TV, né? O que mais incomoda no show de mágica? É que eu não aceito que uma coisa suma. Por quê? Porque eu acredito na ordem. Sentido grego. Eu não aceito que alguma coisa simplesmente desapareceu. Eu não aceito que uma bolinha de papel vire uma pomba. Eu não aceito que uma pedra vire uma flor. Por quê? Porque isso não combina com o logos. Não tem lógica. O que eu digo quando não tem lógica? Não tem logos, não tem explicação. Porque não é assim que o mundo funciona. Ora, mas quem é que te diz que você sabe como o mundo funciona? Aliás, por que ele tem que funcionar sempre desse jeito? Mas o que a observação dos fenômenos disse para os filósofos gregos? O mundo funciona de um modo que ele se repete. Ora, quando eu abro a porta do meu quarto, eu dou para o corredor da minha casa. Já pensou se cada vez que eu abrisse a porta, eu desse para algum lugar diferente? Eu abro e estou na Disney, eu abro e estou na Sibéria, eu abro e estou no Acre. Não, eu abro e estou no mesmo lugar. Por quê? Porque tem um logos, tem uma ordem. A ordem não é colhida. Ou melhor, ela não é tolhida. Faz sentido isso para vocês? Ora, porque tem uma ordem, o que os gregos dizem? Tem um princípio inteligente atuando no mundo. Então, o mundo, como um princípio inteligente, eu vou falar umas coisas esquisitas agora, é o modo como os deuses falam conosco também. Por isso, o mundo é uma linguagem. Aprender a ler essa linguagem é a arte do sábio. Muita viagem isso para vocês, não? Mas eu olho lá, a lagarta que vira borboleta. Eu falo, opa, alguém está querendo ensinar alguma coisa para mim com essa história. Eu olho lá, sei lá, né? O modo como as abelhas se organizam para fazer mel. Opa, isso ensina alguma coisa para mim. Então, esse jeito de olhar para a natureza como um lugar que tem um princípio inteligente e que eu posso extrair dali lições, o que levaram os gregos a dizer? E eu vou acabar aqui hoje. O mundo está cheio de deuses. Porque a natureza é animada por esse princípio de Zeus. E os deuses são os aspectos fundamentais do funcionamento dessa natureza. A natureza não é um conjunto de regras cegas, ela é uma força. É por isso que os indígenas ficam tão doidos com a ciência ou com as interpretações de natureza modernas, que desconhece a natureza como uma força criativa, capaz de reagir. Eles acham que ela é uma força cega que pode ser controlada. Qual é a diferença de uma força cega? Ela sempre agirá do mesmo jeito. O que é uma força cega? O meu computador, até que o Antônio aqui prove o contrário. O que é uma força cega? O que eu mandar ele fazer, ele fará. O que é uma força inteligente? Ela tem a sua própria ideia. Já pensou se meu computador tivesse personalidade? Eu mando ele abrir o Word, ele abre outra coisa e fala, não estou afim.
Aí ele seria uma força inteligente. Entenderam isso? Então, teremos dois tipos de deuses na mitologia. Deuses quitônicos, muito ligados à terra, que são forças cegas. Eles não mudam de opinião. Ou seja, se você cair do 13º andar, amigo, a gravidade não vai falar assim, ah, não, hoje eu não vou cair, hoje eu vou te segurar e te devolver. Não, ela vai cair sempre. Porque ela é uma força cega. Ela age sempre do mesmo jeito. Entenderam isso? Se eu jogar uma bolinha para cima, já pensou? Se hoje eu jogo para cima, ela cai. Amanhã eu jogo, ela vai para a direita. Depois eu jogo, ela vai para a esquerda. Cada dia ela vai para um lado. Eu fico louco. Isso é uma força da... Agora, há deuses que atuam, que são forças luminosas. Ou seja, eles mudam o seu modo de agir em decorrência de com quem eu estou agindo. Quem são esses deuses? Olímpicos. São os deuses que têm o poder de interferir na ordem, para gerar a ordem. Está entendendo? A planta sempre cresce, o mato sempre cresce, o jardineiro poda. Para que ele poda? Para ele continuar jardim. Para ele continuar igual, eu tenho que mudá-lo o tempo todo. Pensa no jardim. Para o jardim continuar sendo jardim, eu tenho que o tempo todo mexer nele. Para o meu quarto continuar arrumado, eu tenho que o tempo todo mexer nele, porque ele desarruma. O jardim desarruma. Então, os deuses fazem o quê? Mantém a ordem. Alguns, de maneira regrada, fazem sempre a mesma coisa. Outros, de maneira inteligente, interferindo de uma maneira inesperada. Eu não esperava que Zeus fosse fazer isso. Tá bom para hoje, né?